Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois do parêntese do retiro da semana passada, nós continuamos meditando esses diálogos com Jesus que aparecem no Evangelho, com a finalidade de que também nós, você e eu, aprendamos a manter um diálogo constante com Jesus, um diálogo, sobretudo, na hora de fazer oração. E hoje vamos meditar o diálogo que Nicodemos, um personagem muito interessante, manteve com Jesus. Além de que o tema desse diálogo é um tema muito apropriado para esta semana após o retiro. Por quê? Porque o retiro, não há dúvida que é uma renovação da vida. Deus nos vai falando, com certeza, iluminou você e tirou os seus propósitos e tirou uma ideia de fundo, né, de recomeçar uma nova vida. E, precisamente, Jesus vai falar com Nicodemos e nos vai falar hoje também dessa nova vida que é a vida com Cristo, a vida com Deus, a vida sobrenatural, a vida cristã. Nicodemos, como dizia, é um homem interessante, ele é apresentado no Evangelho, é São João, que nos dá a conhecer esta figura, é apresentado como um príncipe dos judeus, fariseu, portanto um homem culto, um homem conhecedor da Escritura, um homem de uma classe alta e príncipe dos judeus, portanto, pertence ao Sinédrio, dentre os importantes da sociedade judaica da Palestina daquela época. Se nós pudéssemos dar uma espécie de apelido, né, poderíamos dizer Nicodemos, aquele que foi de noite ter com Jesus. Porque as 3 vezes que São João, no seu Evangelho, nos apresenta este personagem, coloca sempre, nós veremos agora, essa frase: Nicodemos, aquele que foi de noite ter com Jesus. A primeira vez que aparece é precisamente quando vai de noite, pela primeira vez encontra Jesus e mantém com ele o que nós vamos meditar hoje, que está no capítulo 3º do Evangelho de São João. A segunda vez que aparece no Evangelho é quando Nicodemos defende Jesus diante dos príncipes, dos sacerdotes, já veremos. E a terceira é quando, depois da morte de Jesus, acompanha José de Arimateia ao sepulcro com uma grande quantidade de aromas e de perfumes, 100 libras, nos diz o Evangelho, de uma mistura de mirra e aloés para embalsamar o corpo morto de Jesus. Na Via Sacra, São José Maria, ao comentar este último episódio, diz assim, nos pode ajudar a ir conhecendo um pouco mais este homem que é muito simpático, muito atraente, que nos conquista. Depois de ter obtido de Pilatos a autorização da lei romana, que a lei romana exige para sepultar os condenados,
chega ao Calvário um senador chamado José, homem virtuoso e justo, oriundo da Arimateia, que não tinha concordado com a decisão dos outros, nem com seus atos. Antes, era dos que esperavam o reino de Deus. Acompanha-o Nicodemos, o mesmo que noutra ocasião fora de noite ter com Jesus, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Até aqui o Evangelho. E São José Maria comenta: não eram conhecidos publicamente como discípulos do Mestre. Não tinham presenciado os grandes milagres, nem o tinham acompanhado na sua entrada triunfal em Jerusalém. Agora que o momento é mau e que os outros fugiram, não tem medo de expor-se pelo seu Senhor. Este é o Nicodemos. Vemos um homem corajoso, valente, fiel, cheio de virtudes. E agora passamos àquela primeira cena, o que é o primeiro encontro de Nicodemos com Jesus. É assim que começa o capítulo 3 de São João. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite. Deve ter impactado essa atitude de Nicodemos de procurar Jesus de noite. Tanto é assim que, como já dizem, as 3 vezes que aparece no Evangelho, aparece como o homem que foi procurar Jesus de noite. Eu pensava, imaginava, que deve ter incomodado aos apóstolos por ir numa hora tão inoportuna. Estavam cansados, o dia inteiro tinham passado acompanhando Jesus, que tinha pregado, estava esgotado, e de noite, quando iam descansar, iam, enfim, ter um tempo de relax, de repente bate na porta. Quem será? Nicodemos. E você vê que isso ficou já, aqueles homens, e imagino que essa insistência no Evangelho, dizer que foi o homem que foi ver Jesus de noite, dá a impressão de que não foi a primeira, mas que outras vezes, que com certeza Nicodemos foi conversar com Jesus, foi de noite. Então já devia ser uma espécie de brincadeira entre eles, né? Chegava à noite, batia na porta, pronto, Nicodemos, né? Eu imagino que depois, quando Nicodemos passou a ser já do grupo dos discípulos, discípulo dos mais importantes, e já entre eles tinham confiança, devem ter falado isso para ele. Você não sabe, né? O que a gente já falava, né? Quando alguém batia a porta de noite, pronto, é o Nicodemos. E deve ter ficado com essa alcunha simpática. Agora, o que surpreende já é que Jesus o recebeu de noite. E não só recebeu, mas ele manteve um diálogo interessante. Porque Jesus falou de coisas que Nicodemos não perguntou, mas que Jesus nunca tinha falado para os apóstolos. Que ele se encontra, de repente, com um interlocutor, com alguém com quem pode conversar, alguém que vai entender, alguém culto. Porque os apóstolos não eram incultos, não tinham muita cultura, não tinham muita educação, não tinham muito estudo. Parece que talvez o que era mais culto era Mateus, era o publicano, se explicava as contas, tinha uma certa posição, também tinha posição social e econômica, etc. Mas Jesus, com Nicodemos, começa a falar, se sente à vontade, e fala do batismo, fala da vida da graça, fala do Espírito Santo. Então, que Jesus abriu, com este eu posso conversar, vamos aqui bater um papo profundo. Né? E o trecho desta conversa é longo, são 21 versículos. Os 10 primeiros são os que nos contam o diálogo, estricto senso, diálogo que manteve com Nicodemos, e os outros 10 versículos
são como uma expansão. Jesus começa a falar, né? A falar da vida sobrenatural, abre o coração, revela a sua morte na cruz. Aqui está aquela famosa frase de que ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida, né? Tanto amou Deus ao mundo, que enviou seu Filho único, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí que fala que ele, Jesus, é a luz do mundo. Aí que fala que não veio julgar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Enfim, uma série de conceitos que, com certeza, os apóstolos não entenderam, mas que depois São João, inspirado por Deus, nos deixou como um modo de conhecer o coração, a alma de Cristo. Mas, entrando na conversa já de Jesus, lemos de novo: Este, Nicodemos, foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos ficou perplexo, chama atenção, porque diante das palavras de Nicodemos, que são uma espécie de saudação, gentileza, né, que soltou, sabemos que é de Deus, umas palavras amáveis, Jesus já passa diretamente ao que queria falar. Umas palavras que surpreendem Nicodemos, não entende nada do que está dizendo, e por isso lhe pergunta: mas está falando de nascer de novo. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Nicodemos pensa que Jesus está falando do nascimento corporal, natural. E então a pergunta até parece lógica. Os apóstolos devem ter por trás falado: isso mesmo é pergunta, porque não estamos entendendo. É como se Nicodemos dissesse a Jesus: mas espera aí, de que você está falando? Que vida é essa? E respondeu Jesus: em verdade te digo, insiste, que não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu te tenha dito: necessário vos é nascer de novo. E replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? E disse Jesus: és doutor em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Em verdade te digo que não renascer da água e do Espírito Santo não poderá entrar no reino dos céus. De que está falando? Está falando da vida sobrenatural. Essa vida sobrenatural que começa com o batismo, da vida cristã. Nascer pela água e pelo Espírito Santo. Essa vida sobrenatural em contraste com a vida natural. Essa vida do Espírito, como diz Jesus, em contraste com a vida da carne. O que é carne nasce como carne. Diz aí, o que é carne, o que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. É um nascimento, uma nova vida. Algo que se acrescenta quando nós recebemos o batismo. O começo da vida sobrenatural, da vida em Deus, de Deus que habita dentro de nós. Por isso, o Papa Francisco, na catequese sobre o batismo, insistia de que todos nós deveríamos saber a data do nosso batismo, que é muito mais importante que a data do nosso nascimento. No nascimento, nascemos a vida humana, carnal, temporal. No batismo, nós nascemos a vida eterna, a vida verdadeira, a vida que nunca vai acabar.
Assim como pelo nascimento carnal somos filhos, somos filhos de nossos pais, pelo batismo nós nascemos à vida, somos filhos de Deus, nascemos como filhos de Deus. Então, essa vida sobrenatural, nós vivemos, e as pessoas vivem, e nós também vivemos, às vezes, preocupados, sim, com a vida natural, com a vida da carne, com a vida temporal. É lógico, estamos preocupados com a saúde, com a nossa alimentação, com o nosso crescimento, se estamos fortes, estamos preocupados em melhorar a forma física, melhorar a forma psicológica, é natural. Mas pensemos que é uma vida que acaba, que a vida passa, não há como deter a passagem dos anos, o deterioro físico, as limitações que vão chegando, que é uma vida com um tempo já marcado, que é uma vida que acaba. E nesse sentido, é muito mais importante a vida sobrenatural, a vida da graça, a vida com Deus, a vida que começa no batismo e que nunca mais acabará. Essa vida que é a autêntica vida. Essa vida que, com o passar do tempo, não se deteriora como a vida física. O corpo vai se deteriorando. Mas, pelo contrário, que com o passar do tempo aqui na Terra, está destinada a rejuvenescer, a cada dia ser mais forte. A vida espiritual, a amizade com Deus, a vida cristã. E quanto mais velhos fisicamente, mais jovens espiritualmente. Há umas palavras de São Paulo em que nos confidencia quando ele já está velho e está prisioneiro. E escreve assim: ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, no corporal, nosso interior renova-se de dia para dia. Nosso interior renova-se de dia para dia. E aí vem a pergunta: estamos investindo na vida que vale a pena? Essa vida que é a vida dos filhos de Deus, a vida da alma, que nós também temos que cuidar, como cuidamos a vida física, e com um interesse maior, e com um investimento maior. Temos que preocupar-nos com essa vida, cuidar dessa vida, temos que alimentar essa vida espiritual, temos que crescer espiritualmente, com a Eucaristia, com a Santa Missa. Temos que cuidá-la para não ficar doentes com a oração, com a mortificação. E quando ficamos doentes espiritualmente pelo pecado, devemos ir ao médico e curar pela contrição, pela confissão. Temos que fortalecer, adquirindo as virtudes que nos vão assemelhando a Cristo. Essa é a vida espiritual. Por isso, o retiro da semana passada, as meditações semanais, a direção espiritual, o plano de vida, esses momentos ao longo do dia para estar com Deus, tudo isso está dirigido a cultivar, a fazer crescer a vida espiritual. E ao crescer mesmo, isso cada vez ser mais fortes, mais jovens, não sem envelhecer. De certa maneira, viver a vida humana nos assemelha aos animais. Porque lembra, umas semanas atrás, falava uma meditação, essas palavras de São José Maria, quando nos diz que nesta terra podemos viver de duas maneiras. Ou vivemos vida sobrenatural, ou vivemos vida animal. E a vida verdadeiramente humana do ser humano é a vida sobrenatural. Essa é a importância. Essa vida sobrenatural, essa vida divina que nos assemelha a Deus. Essa vida sobrenatural que nos identifica com Cristo.
essa vida sobrenatural que recebemos no batismo, pela água e pelo Espírito Santo. Essa é a vida verdadeira, a vida dos filhos de Deus, a vida dos que sabem que Deus é seu Pai. Uma vida, né, que se renova a cada dia. Isso é o bonito, né? É uma vida que não morre. E que quando morre pelo pecado pode ressuscitar pela confissão. São José Maria tem uma homilia que diz: recomeçar? Sim. Cada vez que faço um ato de contrição, eu recomeço. E é assim como a vida desses super-heróis, né? Que parece que eles vão revivendo, não morrem. São José Maria alimentava muito essa ideia, né? Ele gostava de repetir algo que formava parte da missa antes da reforma do Concílio Vaticano II e que agora na missa do modo extraordinário que se chama, começa com essas palavras. Em latim dizia: introivo ad altare Dei, ad Deum uletifica juventutem meam. Me aproximarei do altar de Deus, desse Deus que é a alegria da minha juventude. E São José Maria, já quando fisicamente também estava deteriorado, e dizia: eu cada vez estou mais jovem. Sou jovem, não sou velho, porque eu tenho amor. E o amor é o que nos torna jovens. E o projeto da santidade é o que nos faz rejuvenescer cada vez mais. Vida sobrenatural. Dizia que tem tudo a ver com o retiro da semana passada. Essa vida sobrenatural que nós temos agora, depois do retiro, que ir alimentando, fortalecendo, priorizando na nossa vida. Porque até cuidar da vida espiritual e cuidar da vida sobrenatural ajuda a cuidar da vida natural. Porque vivemos a temperança, né? Porque vamos cultivando o autodomínio, né? Porque somos humildes, porque vivemos abandonando-se em Deus e não temos preocupações, não temos estresses, né? Não temos complexos. Os filhos de Deus nos vai tornando mais sadios, né? Humanamente. Bom, além disso, desse tema da vida sobrenatural, eu também queria ver um outro aspecto que Nicodemos nos ensina, né? E que tem muito a ver com a vida, tem tudo a ver com a vida sobrenatural, é um aspecto, uma consequência de quem vive para Deus, que é a coerência de vida, fruto da fortaleza, que de viver a vida sobrenatural, viver para Deus, para agradar a Deus, para amar a Deus, e levar todas as coisas que nós realizamos e as nossas atividades, tudo levar para Deus, conduz-nos a ser coerentes com aquilo que nós somos. Coerência. Nicodemos foi ver Jesus de noite, porque era importante por medo dos judeus, ou por medo, ou por prudência. Mas ele saiu revigorado daquela conversa, ou das várias conversas que manteve com Jesus. E depois, como eu li nessa apresentação de Nicodemos, aparece dando a cara por Cristo, defendendo. Já antes o tinha defendido. Na segunda vez que aparece no Evangelho de São João, está reunido todo o Sinédrio e os participantes, os componentes do Sinédrio, daquele grupo, aquela reunião dos principais dos judeus, diz: este povo não conhece a lei e é amaldiçoado, porque iam atrás de Jesus e já querem condenar Jesus. Replicou-lhes Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar: condena acaso a nossa lei algum homem antes de o ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhe: porventura és tu também Galileu? Informa-te bem e verás
que da Galileia não saiu profeta. Então, ele deu as caras, né, no meio daquela reunião. E mais tarde, depois da morte de Jesus, ele não tem medo, né, de aparecer, de ir sepultar o corpo de Jesus, de levar aqueles perfumes para embalsamá-lo. E assim, na Via Sacra, num outro trecho, aliás, no trecho que vem a seguir, do que líamos no início desta meditação, São José Maria faz um grande elogio para estes dois personagens. Nicodemos e José de Arimateia, discípulos ocultos de Cristo, intercedem por ele, valendo-se dos altos cargos que ocupam. Na hora da soledade, do abandono total e do desprezo, expõem-se audazmente, valentia heroica. E então são um exemplo, né? Um exemplo para nós, essa valentia, essa coragem, essa coerência. Todos nós gostamos e admiramos quando vemos uma pessoa coerente, que ele manifesta aquilo que pensa, que se comporta em todo lugar, em todos os ambientes, em todos os momentos, de acordo com as suas convicções, que não se dobra diante da opinião dominante se ele não concorda com ela, e que pelo menos tenta sempre viver assim e vai retificando quando talvez se deixa vencer pelo ambiente. Nos admiramos. E todos nós gostaríamos de ter essa fortaleza, né, para não ceder diante do grupo, diante dos colegas, diante dos demais. Gostaríamos de não ceder e de dizer o que pensamos com caridade, de discordar se pensamos de uma maneira diferente, de dizer não para evitar um lugar, uma diversão, uma reunião, um evento que pode fazer mal à nossa alma, à nossa saúde espiritual. Assim como nos evitamos aquilo que pode prejudicar a nossa saúde física. Mas a verdade é que gostaríamos de ser assim, mas às vezes não somos. Às vezes nós ficamos na moita ou dissimulamos num ambiente adverso, damos aquela risada amarela diante de uma piada que não é, enfim, de baixo calão, por assim dizer, ou que às vezes se fala mal de outras pessoas, se fala mal da igreja, se fala mal de valores, se fala mal da família, se ridiculariza. Às vezes mentimos para não ficar mal, não dizemos o que pensamos para não magoar, para não criar um clima tenso, para impedir que as pessoas venham em cima de nós. Ou não falamos a verdade também para não enfrentar uma situação desagradável. Nos valemos de desculpas, ao invés de dizer, oh, eu não vou porque estou ocupado, tenho um compromisso, tenho uma prova, e na verdade é que não queremos ir porque não concordamos. Enfim, pensemos, né, agora, a pensar nessa vida nova, pensemos também nessa coerência, que no fundo é naturalidade, é sinceridade, é fortaleza, é viver de acordo com a nossa natureza sobrenatural, com o que nós somos, filhos de Deus. Nós pedimos a Deus, porque é uma luta, mas uma luta que tudo vai dirigido a isso, a conseguir essa unidade de vida. Fazer isso que nós queremos e vamos pedindo a Deus que nossa conduta, nossa postura, nossas palavras sejam sempre uma defesa, um testemunho em tantos lugares onde se crucifica Cristo, com as palavras, com o comportamento,
com uma atitude de chacota, né? De burla. E na Via Sacra, comentando esta cena de Nicodemos e José de Arimateia, tem umas palavras que é uma oração. É uma oração que agora nós também fazemos. Diz assim: eu subirei com eles, com Nicodemos e José de Arimateia, até junto da cruz. Apertar-me-ei ao corpo frio, cadáver de Cristo, com o fogo do meu amor. Despregá-lo-ei com os meus desagravos e mortificações. Envolvê-lo-ei com o lençol novo da minha vida limpa. E o enterrarei em meu peito de rocha viva, donde ninguém me poderá arrancar. E aí, Senhor, descansai. Quero ser um descanso para Jesus, que é tão ofendido, tão desprezado, tão ignorado. E termina: quando todo mundo vos abandonar e desprezar, serve-a. Eu vos servirei, Senhor. E assim nós terminamos pedindo que nós também tenhamos essa vida sobrenatural como a vida importante da nossa vida. É isso que nós queremos, como falamos no retiro, ir ao céu, viver com Cristo nos céus para sempre. E nos recomendamos a Nossa Senhora. Nossa Senhora nos ensina a viver essa vida sobrenatural, que tem como finalidade fazer a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, disse ela, e que nos levará, quando for necessário, a estar junto da cruz, junto desse Jesus ofendido. Mas lá encontraremos Maria. E, junto da cruz, com Maria, nós consolaremos a Cristo com a nossa coerência. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.